Estamos ao vivo. Boa noite. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma conversa de casal. E o tema de hoje é educação a longo prazo, educando os filhos para o futuro. Exatamente, a gente vai conversar sobre, para a gente levantar uma reflexão, a gente pensar sobre o que a gente tem ensinado para os nossos filhos, se a gente tem pensado, a longo prazo, se a gente está ensinando as habilidades que a gente quer que eles tenham lá na frente, se a gente está implantando princípios e valores que a gente quer ver no adulto, lá na frente. E nós estamos finalizando o primeiro capítulo do livro que a gente está lendo. E esse foi o último assunto que surgiu. Sempre lembrando que nós estamos aqui não para ensinar vocês, nem para colocar algum ponto de que seja mais certo do que tudo nesse mundo, mas sim para falar sobre aquilo que nos inspira, aquilo que tem nos ajudado e aquilo que a gente acredita que pode ajudar vocês também e inspirar vocês sobre a educação dos filhos dentro da casa de vocês. Exatamente. Então, como sempre, a gente não vai enrolar, porque a gente quer sempre manter uma duração aí não muito longa. Então, o que a gente vê que acontece, né? Que nós temos já de fábrica, digamos assim, um egoísmo, né? A gente quer pensar só na gente, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, e quando a gente tá lidando com os filhos, isso fica muito mais latente, né? Muito mais visível, porque confronta muito com a gente. Então você quer ter ali o seu momento, você quer fazer as coisas do seu jeito, no seu tempo, e o filho não vai seguir o seu ritmo. Então você acaba ficando nervoso, querendo as coisas no agora, e não pensa lá na frente. Então você acaba tendo reações que você não teria se você estivesse consciente do que você está querendo ensinar para o seu filho, para que ele tenha as habilidades, que ele tenha lá na frente. Então a gente parar e refletir sobre isso, que muitas vezes a gente não faz isso, é benéfico, porque a gente fica consciente do que a gente tá querendo ensinar para os nossos filhos, né? Para parar com esse imediatismo, né? E refletir sobre o que a gente está ensinando quando a gente reage, da forma como a gente reage, assim, né? Sendo ali cutucado pelo filho. Daí vem a famosa palavra educação emocional. Então, quando a gente tem essa parte do egoísmo e também tem a parte da educação emocional, que quando a gente não administra essas duas coisas, a gente acaba agindo num certo imediatismo, ou seja, quando seu filho te dá uma resposta atravessada, alguma coisa assim, você logo responde imediatamente, querendo resolver vamos dizer, aquela perturbação momentânea. Então, se você não quer que seu filho te responda de uma forma ruim, você já vem com uma ação para parar aquilo. Né? Então, você não está pensando no bem do seu filho para o futuro, em como instruir ele a lidar com aquele sentimento, em como ensinar um princípio, alguma coisa. Não, você só está querendo entrar com uma intervenção e eliminar aquele comportamento que você julga inadequado, inconveniente para você naquele momento. Então, assim, toda vez que a gente se foca só no agora, no imediato, é porque a gente não está conseguindo gerir as nossas emoções e está agindo de uma certa maneira egoísta dentro da criação dos nossos filhos. E nós somos responsáveis por buscar esse conhecimento e transformar a nossa mente, transformar o nosso entendimento para administrar isso na educação dos nossos filhos. A gente não pode jogar essa responsabilidade para eles. E assim, tudo que a gente resolve às vezes rápido e você fala, olha, então hoje eu peguei e dei um grito com meu filho aqui, fui extremamente bruto, vamos dizer assim, autoritário com uma situação, e resolveu, né? Ele parou com aquele comportamento. Mas a gente precisa pensar o que a gente ensinou para o futuro. Porque muitas vezes a gente está agindo assim exatamente por causa da educação que a gente também trouxe conosco, né? Não, e é perigoso porque o mundo hoje ele bate muito nessa tecla para alimentar o nosso egoísmo. Então é tudo, você tem que ser feliz, você tem que pensar em você, e é tudo eu. E isso acaba inflando mais esse nossa característica, né, de egoísta, porque daí a gente acaba ficando mais nervoso e reagindo mais instintivamente, mais primitivamente, né, com tudo aquilo que a gente carrega e não aquilo que a gente busca de Cristo.
Então a gente tem que buscar mesmo a transformação da nossa mente, olhar para a palavra, para Jesus, que é o nosso alvo, para a gente alinhar o nosso coração, as nossas expectativas, para a gente não estar buscando as coisas do mundo, porque se a gente olha para o mundo, você tem que resolver as coisas agora, o seu filho tem que deixar de lado, ou deixa ele fazer o que quer. É uma bagunça e você acaba ficando meio desnorteado se você não seguir o norte de Cristo, né? Então a gente tem que parar a pensar no que a gente está ensinando e não é fácil porque a gente está na carne, né? Então chega lá no vamos ver na hora lá, quando você vê já foi. Mas é justamente, né? A gente não pode se conformar, que é o que diz lá em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente vai escorregar, mas a gente não pode se conformar com a mediocridade. Falar, não, eu sou assim mesmo. Eu sou nervosa assim. Acontece assim mesmo. Eu sou assim. Não pode se conformar. O nosso padrão é Cristo. A gente tem que olhar para ele e falar, não, é possível. Eu estou em Cristo. Cristo está em mim. E a gente ir atrás disso e renovando o que? A nossa mente. Que enquanto a nossa mente não acreditar que isso é possível, a gente vai continuar se mantendo nas desculpas para continuar aqui no egoísmo, na zona de conforto e não ser transformado, porque a gente tem que sair da zona de conforto, a gente tem que se movimentar para isso. Então, isso é difícil, mas isso é possível, né? E é isso que a gente vem aqui transbordar para vocês, que é o que a gente tem experimentado. E não é fácil, a gente vai indo passo por passo, né? E a gente vai entendendo dessa forma, que a gente tem que ir se renovando, se transformando para pensando no futuro dos nossos filhos, que a gente quer que eles não tenham que passar por todo esse processo que a gente está passando agora, né? Se a gente já foi ensinando a forma correta para eles a lidar com as emoções, a aprender as habilidades corretas, os valores corretos, os princípios corretos, quando chegar lá na frente, para eles vai ser muito mais fácil. Tudo que pra gente hoje é difícil, porque a gente não teve esse tipo de educação, E né? até sobre esse tema da live, que é educação de longo prazo, a gente tem que pensar no seguinte, qual que é o objetivo da nossa criação de filho, né? Então, ou seja, para que a gente está criando os nossos filhos? Onde a gente quer que eles cheguem na questão de serem pessoas, com que qualidades, com que valores, né? Então a gente tem que renovar nossa mente, tem que buscar entendimento também nesse sentido, de não simplesmente tocar uma criação de filhos. Eu tenho filho, eu vou tocando, e eu nunca estudei sobre isso, eu nunca parei para refletir, eu nunca parei para pensar por que eu estou criando meu filho. Eu quero que meu filho seja honesto, eu quero que meu filho seja um homem de Deus, que crê em Deus, que transborde o amor de Deus para as pessoas. E você precisa ensinar coisas para o seu filho, para que ele possa ser essa pessoa. Só que se você não pensar sobre isso, não parar e fizer essa reflexão, você não vai ser intencional no que você está ensinando para o seu filho. E você precisa ser. E são pequenos tijolinhos que você tem que ensinar, e muitas vezes são ações que você fala assim... Você falou que tá sem som? Alguém mais pode confirmar aí se tá com som, se estão ouvindo a gente? Estão ouvindo a gente? Tá com som? Vocês estão ouvindo a gente? Como é que tá aí? Então a gente vai continuar falando aqui. O Edmilson falou que tá sem som. Mas alguém pode falar aí? Será? Bom, Será? então vamos continuar falando? Vamos. Tranquilo? Tá, obrigada. Tá, joia. Então o problema é com o Edmilson. Tá, Aí, velho. beleza. Então, assim, a gente precisa ter essa reflexão. Faça essa reflexão dentro da sua casa, tá bom? Com seu marido, com sua esposa, faça isso. Porque isso já é um princípio de unidade, sabe? Não adianta você querer criar, você achar que precisa ensinar X coisa pro seu filho e o seu marido achar outra coisa, tá? Por isso é importante que haja unidade na relação do casal. E não estamos falando assim que você queira que seu filho seja um advogado, um médico. Nós estamos falando de um ser humano. O que você quer que ele tenha como ser humano quando ele sair da sua tutela, sair da sua influência ali, do seu governo, que a gente falou na live passada. O que você quer que ele tenha, entendeu? Então, assim, pense sobre isso. E aí converse com a sua esposa, com o seu marido, sobre as estratégias para você colocar isso no coração do seu filho. Isso é muito importante, sabe? Pequenos tijolinhos. Às vezes você vai ali falar com o seu filho sobre um erro que ele cometeu e você quer que ele seja amoroso, mas você naquele momento é raivoso, é intolerante,
às vezes despreza o seu filho, o que ele está sentindo. Você não transmite o amor. E aí a gente tem que se policiar com esse tipo de coisa. Como a gente está ensinando o nosso filho a ser no futuro essa pessoa amorosa, essa pessoa que expressa a Deus, né? E quando a gente pensa sobre o assunto, para ser intencional, a gente consegue usar ferramentas para atingir o coração do nosso filho. Às vezes você não vai sentar lá, filho, senta aqui agora, nós vamos conversar sobre como ser mais amoroso, como ser mais generoso. Senta aqui que agora eu vou te Uma explicar criancinha de 2 tudo. anos. Não, mas daí você vai buscando estratégia, você vai pegar um livrinho, vai contar uma história, vai contar uma história da sua vida, com o que aconteceu, como você lidou. Então você vai usando estratégias, formas de alcançar o coração dele de alguma forma. E você vai repetindo aquilo, até aquilo você perceber que enraizou, que ele conseguiu assimilar aquilo. E muitas vezes a gente nem vê, às vezes a gente tá ensinando e mostrando e tal, e a gente não enxerga. Né? Porque muitas vezes a gente não consegue ver ali o que tá acontecendo na hora. Mas às vezes você vai ver depois ele lidando lá na frente com aquilo e fala, nossa, olha, tá dando fruto. Outra vez, eu sempre ensino as meninas, né, a pedir, né, uma pra outra, que dá sempre aquelas brigas de brinquedo, né, de uma quer pegar a outra, Deus sempre batendo na tecla, fala, ó, tem que pedir, olha, a sua irmãzinha é pequena, você pede, entende ela e tal. E sempre, né, continua naquela mesma coisa, parece que não tá funcionando. Aí uma vez elas estavam num parquinho, uma criança veio querer pegar o brinquedo da Elisa. A Lívia falou as mesmas coisas que eu falei pra ela. Falou, olha, ela é pequenininha, você tem que pedir, se ela não quiser te dar, você tenta trocar outro. Então ali eu vi e falei, uau, olha só, parecia que não tinha entrado nada, falando 1000 vezes, todos os dias a mesma coisa, e tá ali, ó, ela entendeu. É que em casa, né, as crianças têm essa liberdade pra botar pra fora, digamos assim, né, as asinhas de fora. Porque eles estão com o pai, eles sentem liberdade de agir, né? Então, mas quando tá lá fora, longe da gente, eles vão colocar em prática tudo aquilo que a gente ensina pra eles. Então a gente não pode desistir, a gente tem que estar ali o tempo todo, né, sendo intencional em tudo que a gente faz. Falar, eu vou colocar um café da manhã, eu vou servir um café da manhã bonito, mostrar, falar, olha, filha, como a mamãe foi amorosa, como a mamãe, né, e evidenciando as coisas do dia a dia, para ela ir percebendo, para as crianças irem percebendo as virtudes que existem ali no dia a dia, né, as virtudes que a gente quer que eles tenham. Fez alguma coisa, falou, olha, filha, como você foi prestativa, como você foi amorosa com a sua irmã, como você foi gentil com a vovó, né, e você evidenciando aquilo para a criança e percebendo, falou, olha, então é isso. Às vezes nem a criança notou, né? Você chama a criança e fala, ó, você viu como você conseguiu ser gentil agora, nesse momento? Que você tem dificuldade. A Lívia tem muito dessa, né? Ela fica nervosa com algumas coisas, mas às vezes ela consegue ter paciência. E aí a gente chama ela e fala, tá vendo, filha? Você foi gentil, você conseguiu administrar a crise da sua irmã, os seus sentimentos, parabéns. Você foi muito bem. Eu sei que é difícil, mas você foi muito bem. Então, quer dizer, você está fazendo o famoso reforço positivo. Você está valorizando aquilo que seu filho está fazendo e mostrando, porque às vezes ele não percebe que ele fez aquilo, passa desapercebido. E cabe a gente, sendo intencional, tendo clareza sobre o que a gente quer que os nossos filhos percebam, muitas vezes até em histórias que a gente está contando. Nossa, você viu como ele foi gentil? Você viu como ele fez tal coisa? Você viu como ele foi corajoso? Seu filho às vezes pode ter de dificuldade com coisas assim, que a Lívia tem muito medo e tal. Aí você fala, olha, tá vendo como ele foi corajoso? Você acha que ele não sentiu medo? Não, ele sentiu, mas ele enfrentou o medo. Então você começa a mostrar qual é o mecanismo de certas coisas que você quer ensinar para o seu filho. E cada filho precisa de uma coisa. Né? A Lívia tem um problema mais com medo, com sensibilidade. A Elisa já é o contrário. Ela é totalmente sem medo. Se você não frear ela, ela vai simplesmente se Pra machucar. ela a gente tem que ensinar o medo. Exatamente. Fala, filha, você tá vendo? Machuca. Você tem que tomar cuidado. As pessoas são sensíveis, elas sentem. E tudo isso é aquele negócio. Às vezes a gente vê um pai ou outro falar assim, mas eu criei meus filhos iguais, não sei o que aconteceu. O que aconteceu foi isso, porque as pessoas são diferentes. A gente precisa ensinar coisas diferentes. As pessoas precisam de cuidados e atenções diferentes, né? E até isso é interessante a gente mostrar para as crianças, porque como a gente tem duas, quem tem mais de um filho, né, às vezes o filho pode se sentir desvalorizado ou não amado porque você tá dando um tipo de atenção pro outro filho que o outro filho precisa. Mas daí ele, como o outro filho não tá recebendo aquela atenção, ele pode se sentir não amado, pode se sentir com ciúmes. Então também tem que deixar isso claro pra criança, falar, olha, a sua irmã, ela é dessa forma, ela precisa de uma atenção desse jeito, e explicar que as pessoas são diferentes, que elas precisam de atenções diferentes, que elas se sentem amadas de forma diferente, né? Porque senão pode passar a mensagem errada.
né? Muitas vezes acontece, às vezes a Lívia fica meio chateada, começa com uns comportamentos meio assim, a gente percebe que ela tá sentindo ciúmes, que ela tá se sentindo meio de canto, a gente tem que ir lá chamar ela e falar, ó, filha, você não é mais criança, você não recebe mais esse tipo de atenção. A sua priminha, a sua irmã, ainda são bebês, são crianças, elas precisam desse tipo de atenção, elas estão aprendendo isso. Você já aprendeu, né? E você ir mostrando pra ela que as pessoas recebem coisas diferentes porque elas são diferentes, né? E a gente discutindo, né, conversando sobre isso, a gente caiu na parábola do semeador, né? Então a gente vai entrar um pouco na parábola do semeador agora para mostrar para vocês a importância dos pais, né, na vida dos filhos, na educação dos filhos. Vamos ler a aplicação? Eu acho que todo mundo deve conhecer, né, a parábola do semeador que semeia lá no caminho e tal, não sei o quê. Sim, a gente achou interessante fazer o paralelo com essa parábola, né? Porque a gente viu que isso se aplica às maneiras com que a gente ensina aos nossos filhos estilos de coisa que a gente pode fazer. E a gente leu, refletiu sobre ela, a gente quer compartilhar com vocês aí. Todo mundo conhece a parábola que Jesus conta sobre o semeador que sai para semear. E aí as sementes caem em 4 tipos de solos diferentes. E aí Jesus explica posteriormente para os discípulos o que significava cada uma dessas terras onde a semente caía. E a semente é a palavra de Deus, né, sobre o reino de Deus. Isso, eu vou ler aqui a explicação. E quem tá aí vai mandando um aviãozinho para convidar outras pessoas para assistir, pra gente discutir isso, tá bom? Então aqui, ó, tá lá em Mateus 13:18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Então, aqui ele fala, né, os 4 tipos de solo que tem. Então, o primeiro solo que cai é a beira da estrada, que é aquele que ouve e não entende, e vem o maligno e arrebata a semente do coração. Que a gente pode fazer um paralelo com os pais autoritários, com as pessoas que são autoritárias, que não quer dar explicação para a criança, você tem que me obedecer porque isso e isso, você tem que fazer assim porque eu quero. Então a criança não tem explicação. Ela ouve, mas ela não entende. Ela não fica guardado o princípio, o valor daquilo. Ela faz porque tem que fazer. Então, daí vem o maligno e arrebata a semente, porque não tem, tá ali, né, solta. E é muito mais fácil para ir para o mundo, porque ela não entende os princípios. É interessante a gente ver também que nessa parábola fica evidente que em nenhum momento o problema é a semente. O problema é o solo, ou seja, a responsabilidade tanto nossa de preparar o nosso solo como pais, quanto de preparar dos nossos filhos, é muito grande. Por quê? O que acontece? Não importa como a palavra de Deus é lançada sobre o solo. E também Jesus não fala que que a semente vai ser lançada só no solo bom. Não existe nenhuma seleção. É lançada geral. E aí ela cai nos solos, e aí a responsabilidade sobre o que vai acontecer depois com aquela semente é do solo, né? É claro que em outra passagem de 1 Coríntios a gente vai ver que quem dá o crescimento, a germinação, é Deus. Mas o solo é que possibilita aquilo crescer e frutificar. E aí, nesse primeiro que é a beira da estrada, que a pessoa ouve, mas não entende, então aquilo não entra no entendimento da pessoa. Quando a gente está falando do reino de Deus, são apresentados princípios, modo de operação do reino de Deus, valores. Não são apresentadas regras. Você não vai ver Jesus falando de regras. Ele não estabeleceu uma lei, ele estabeleceu princípios. Então, se você for autoritário com seu filho, por que a gente traçou esse paralelo com o autoritarismo? Porque o autoritarismo é o que vai favorecer a formação desse solo. Existem N fatores, outros que podem favorecer criar um solo dessa forma. Mas na criação de filhos, a gente identificou que o autoritarismo é o que mais favorece esse tipo de solo. Por quê?
Porque você faz exatamente isso que a Maria falou. Você condiciona o seu filho a não ser uma pessoa que discerne, que entende, que busca princípio naquilo que ela ouve. Você ensina o seu filho a simplesmente obedecer aos gritos, obedecer ao comando, e sem considerar, sem ponderar sobre qual é o princípio daquilo, se aquilo está de acordo com o reino de Deus. Então, a criança que é criada dessa forma, ela tem uma grande tendência a isso. É aquela pessoa que vai ali, o pastor fala, ele falou, mas ele não me disse nada do que eu tenho que fazer, então saio dali e aquilo que era valoroso fica ali vulnerável na beira da estrada. E vem o inimigo e simplesmente arrebata. A pessoa não consegue fazer com que aquilo caia num lugar que ele vai germinar, ou seja, que ele vai criar raízes no coração daquela criança, daquela pessoa, e depois crescer e gerar frutos na pessoa. Exato. E o segundo solo é nos pedregais. É o que ouve com alegria, mas desiste com angústia e perseguição. Que é o que a gente pode fazer um paralelo com a permissividade. Que o pai permissivo, o que ele causa na criança? Aquela criança que não tem resiliência, que não persiste nas coisas, que desiste muito fácil. Que é esse caso aqui, ela recebe com alegria, mas daí ficou muito difícil, veio uma dificuldade, deixa pra lá. Daí não resiste, não tem essa convicção de bater de frente, de ir pra cima. A gente até falou na live passada, né, sobre autoritarismo e permissividade, e um dos principais pontos negativos da permissividade é esse, que você faz com que a pessoa não trabalhe a resiliência, a capacidade de suportar as coisas. Por quê? Porque ao menor sinal de dificuldade, você já simplesmente atende a necessidade da criança. Então você cria uma criança e um posterior adulto, que nós estamos falando de educação de longo prazo, que vai ser vulnerável a dificuldades. Ele vai se vitimizar muito. Então o que acontece? Ele cai nesse segundo tipo de coração, que ele até se empolga com a palavra de Deus. Quantas pessoas você conhece assim? Que até elas se empolgam com estudar, elas se empolgam com alguma coisa legal. Vamos fazer um projeto, vamos fazer não sei o quê. Isso também se identifica muito com aquele tipo de temperamento dos sanguíneos, né? Que são aquelas pessoas que querem fazer tudo e depois elas têm uma dificuldade de perseverar. Embora todo mundo tenha essa dificuldade, no sanguíneo é um pouco maior. Agora, a gente vê que quando a gente cria filhos dentro da permissividade, quando a palavra do reino for lançada, porque veja, não é a palavra da salvação, é a palavra do reino, e aquela semente for germinar, haverão dificuldades. Porque quando a gente precisa se posicionar, a gente gera, vamos dizer assim, controvérsias. Então outras pessoas vão achar ruim quando você se posiciona, quando você emite a sua opinião, e principalmente quando essa opinião ela é concisa, ela confronta certas coisas. Não estou falando de brigar, de causar algazarras, problemas, não. É você simplesmente se posicionar em amor. Mas quando você se posiciona, você às vezes se afasta de pessoas que não estão nutrindo mesmo os princípios. Ou seja, se você está indo numa direção, você tem que andar para aquela direção. Quem quer andar para aquela direção vai junto. Pessoas não vão querer. Então quando esse momento começa a acontecer, que pessoas se afastam, que pessoas não concordam e etc e tal, essa pessoa que não tem resiliência por ter sido criada dentro da permissividade, ela simplesmente vai abandonar, vai se afastar, falar, não, tudo bem, continuo sendo seu amigo, não é bem assim, eu creio nisso, mas eu também respeito você, e começa dentro daquilo, não que você não deva respeitar, mas começa a abrir mão do que ela crê, e começa a andar um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, e aí simplesmente abandona, né? E o que é lançado entre os espinhos é aquele que ouve, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Que seriam aqueles pais que são mais negligentes, que permitem muito contato, né, com as coisas do mundo e crescer esse amor pelo mundo, não combatendo isso, e deixa a criança lá, o Deus dará, né? O mundo, as riquezas desse mundo vão gerando mais amor, né? Desperta mais atenção do que as coisas certas. Porque você vê que tanto o autoritarismo como a permissividade, eles são ensinamentos, são condutas dos pais que estão tentando ensinar algo. Então você tenta ensinar, por exemplo, princípios e valores para o seu filho, só que quando existe o impasse, e isso vai existir de diversas formas até seu filho se tornar um adulto, você é autoritário. Você vai lá e enfia a goela abaixo. Ou você é permissivo. Mas o pai está ali tentando ensinar alguma coisa. É diferente da negligência. A negligência, ela simplesmente o pai, ele negligencia, ele acha chato criar o filho, entendeu?
Então ele simplesmente, dane-se, meu filho aprende isso na escola, meu filho vai aprender sexualidade, ele que se vire para aprender com os amigos, com a pornografia, com tudo mais. Então quer dizer, você negligente. Então essa criança ela vai ter mais dificuldades no futuro de lidar com essas coisas que são atraentes, porque não teve ninguém para instruir sobre os perigos, para ajudar a lidar com os sentimentos, com as condutas, com tudo. Então isso gera uma pessoa, simplesmente foi negligenciada, ela vai ter mais problemas. Isso, de novo, é a nossa percepção, tá? Uma aplicação da nossa percepção para você refletir sobre isso na sua casa. E até esse ponto, às vezes não é nem consciente. Às vezes o pai não tá nem ligado no que está acontecendo e acaba não dando tanta importância, né? Então é por isso que é importante a gente estar atento a tudo, porque tudo isso vai influenciar na qualidade do solo, né? Que seria a boa terra, que é aquele que compreende e dá fruto. E o que é dar fruto? Essa é uma pergunta. Dar fruto, eu sempre pensei que dar fruto era, você vai ganhar almas para Jesus, você vai converter pessoas e você vai falar de Jesus e a pessoa vai se converter. Quando na verdade o fruto é o que aparece na nossa vida, né? Quando a gente dá fruto é quando a gente está mostrando ali o fruto do Espírito, a gente está sendo mais paciente, mais longânimo, mais amoroso, né? Então esse é o fruto que a gente dá. E quando a terra tá boa, você dá fruto. E a gente pensou sobre isso, né, lendo a parábola lá da videira, e que Jesus fala que nós somos enxertados na videira, ou seja, nós não vamos pegar uma semente, crescer e dar o fruto, e o fruto é um novo cristão. Não. O novo cristão, por ver os frutos que foram gerados em nós, ou seja, a transformação, os frutos do Espírito também estão lá na Bíblia, depois você leia, veja quais são esses frutos. O fruto do Espírito ele é gerado, e o seu filho é o primeiro que vai ver isso. Então, quer dizer, não adianta você falar para ele sobre o reino e não existir nunca fruto em você. Ou seja, você está falando para ele que a palavra do reino precisa cair no coração dele. Porque nós somos os primeiros a lançar a palavra do reino sobre o coração dos nossos filhos. Então, quer dizer, você está falando para ele sobre o reino, você quer que caia no coração dele, germine, cresça e dê frutos. Ou seja, seu filho seja mais paciente, o seu filho seja amoroso, o seu filho consiga entender os princípios do reino e transbordar, viver o sobrenatural, ter conexão com Deus. Tudo isso que você quer, mas o seu filho vê isso em você? Então, quer dizer, o nosso solo primeiro tem que ser preparado para que as sementes possam crescer, germinar e dar frutos para que os nossos filhos vejam, porque o exemplo é o maior ensinador de todos. Não adianta você falar para o seu filho, mas ele não ver. Tanto que hoje, quando eu olho para trás, eu vejo muito mais os frutos do que o que me ensinava, porque muitas vezes eu não lembro das palavras, mas eu lembro às vezes, de ver as coisas que eu vi dos meus pais, dos meus avós. E a gente fala, puxa, meu avô era um homem de Deus. Puxa, meu pai é um homem de Deus. E da onde você conclui isso? Das ações que ele tomou. De como ele era, de como ele agia nas situações. E não do que ele te falava. O que fala é importante, sim, com certeza é importante. Mas muito mais importante é você dar o exemplo. Então, o nosso fruto vai alimentar os nossos filhos, né? A fé deles. Que é o que vai ajudar ali a alimentar para crescer. E aí você vê que isso realmente, né? O fruto ele alimenta e o fruto contém novas sementes a serem lançadas, né? Então, quer dizer, isso é uma coisa interessante para se refletir. Então, ó, falando da boa terra, do solo preparado, a gente estava conversando, né, sobre o que seria a preparação do solo para os nossos filhos, né? Então, aqui entra muitos fatores, entra muitas coisas, porque tudo vai influenciar no solo deles, né? Que o coração deles ali, então, o que eles ouvem. O que ele tem ouvido em casa? Brigas de marido, de mulher, você falando mal de alguém, você, né? O que ele tem ouvido? Palavrão, palavras torpes, né? Ou você está deixando ele ficar ouvindo a TV o dia inteiro. Exatamente, o que ele ouve, o que ele vê, tudo vai pro coração dele. E aquilo que vai estar ali formando o que ele acha, o que ele pensa, né? O que ele vê, né? Na questão de televisão, de tela. Às vezes a gente acha um desenho, não tem problema, né? E não julgando assim, quem vê, quem não vê. É mais a qualidade do que se vê. Do que vê, né? Exatamente. Lembrando que as telas comprovadamente fazem mal para o cérebro da criança. Então, assim, estude sobre isso antes de permitir que seu filho passe longas horas na frente de uma TV, independente se a TV vai estar ensinando coisas boas ou ruins. E hoje em dia a gente, né, praticamente não assiste mais nada aqui, principalmente com elas. E às vezes eu coloco um desenho assim, só porque, né, vamos pôr um desenho
um desenho bom, assim, né? Que falam bem e tal, mas daí assiste assim e fala, é tão vazio. Fala, nossa, elas têm tanta mais oportunidade de aprender fazendo qualquer outra coisa, né? Então a gente tem que prestar atenção no que está sendo ensinado. Às vezes são coisas sutis. E hoje em dia a gente tá muito mais crítico, então a gente assiste um filme, a gente fala, nossa, Olha o princípio que estão querendo olha o ensinar, princípio, né? olha ali, ó, olha aquela sutileza ali naquele cantinho, olha o que ele Olha o falou que é aquela contexto, né, que hora. estão querendo dar para isso, né? Então é muito sutil. E nos desenhos, pode até ser os desenhos que eram inocentes e tal, eles vão incluindo conceitos, crenças erradas aos poucos, porque você já tá acostumado, esse desenho ele sempre viu um desenho bom, um desenho ok. Eu sigo pessoas que vão mostrando alguns desenhos, falam, olha esse desenho aqui, agora tá fazendo a apologia à ideologia de gênero, a isso, aquilo. Então a gente tem que prestar muita atenção no que eles têm visto, no que eles têm ouvido, né? Porque tudo isso vai estar ali preparando, são sementes que estão sendo lançadas, né? Também. Além de estar ali, ó, preparando o solo, o que ele acha certo, o que ele acha errado, tem coisas sendo lançadas ali também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os lugares que a gente vai, né? Às vezes é um lugar ruim, um lugar que você sabe que não vão estar falando coisas erradas, coisas que você não concorda. Será que vale a pena ir? Não é melhor você ir num lugar que você sabe que a criança vai estar ali, se sente amada, acolhida, se divertindo? E também, assim, só um passo atrás ali na questão do que ouve, o que vê, existe muita importância, assim, que tem que ressaltar essa importância, a gente precisa reavivar essa importância da responsabilidade que nós temos como pais sobre isso. Por quê? O que acontece? Mesmo, às vezes, um desenho evangélico, uma coisa que está de acordo com seus princípios e valores, você tem que ver como está sendo transmitido. Eu sou uma pessoa que sou muito tocado pelo amor de Deus. Tenho uma visão muito, vamos dizer assim, produtiva sobre o reino. E aquilo, às vezes, você está deixando outra pessoa ministrar a imagem de Deus na vida do seu filho de uma outra forma. É uma pessoa que tem uma visão diferente daquela que você quer ensinar. Isso é o que a gente está falando aqui. Seja intencional para quem você quer criar no futuro. Então, às vezes, você pega uma pessoa que está pregando medo usando a Bíblia. Entendeu? É a conotação que ela está dando para aquela história. E você não quer que seu filho tenha medo de Deus. Você quer que seu filho seja um amigo, um filho amado, um relacionamento íntimo com Deus. E você tem que tomar cuidado. Então, assim, o pai tem responsabilidade pelo que deixa o filho ver e ouvir. Pelo menos isso vai indo, né? Como a gente falou em outra live, de 100% de autoridade e controle sobre essas coisas, isso vai começando a diminuir. Quando ele for para a escola, ele já tem que ter formado algo no seu caráter para ele julgar o que é bom ver e ouvir. E não a gente. E até que ele se torne um adulto e ele vai decidir tudo. Mas enquanto ele está dentro da sua tutela, e aí no segundo passo a Marília falou sobre a questão dos lugares, a gente tem que pensar sobre ambiência. Sabe, você está expondo o seu filho em ambientes que são totalmente pobres de princípios e valores, ou que simplesmente as pessoas são extremamente negativas, ou que existem riscos para o seu filho. Pense sobre isso quando você vai inserir o seu filho num ambiente. A ambiência é muito importante para que o seu filho forme a visão dele de mundo. E se você deixar que pessoas negativas ou perigosas ou que têm princípios e valores absurdamente diferentes do seu sejam as influenciadoras potenciais do seu filho e constantes, isso pode ser um problema. Outra coisa que a gente colocou aqui é o amor e acolhimento. A criança que ela é amada, que ela sabe que ela é amada incondicionalmente, ela está mais apta a estar com o coração preparado para receber aquilo que você vai lançar, aquilo que você vai instruir, aquilo que você vai ensinar. Não, é isso aí, porque realmente o exemplo, o amor e o acolhimento, eles são coisas que permitem você ministrar e preparar o solo, né? Porque quando você tem amor, você consegue controlar muito o seu comportamento de curto prazo, né? O imediatismo. E quando você dá esse acolhimento, ou seja, você chama a criança, que nem às vezes a minha filhinha tá ali querendo dormir, e aí ao invés de eu chegar ali só falar, fica quieta, às vezes eu vou lá abaixo, filha, você tá agitada, né? Você tá querendo brincar, ela sim. Então eu já acolhi, eu já mostrei que eu tô entendendo o que ela tá passando. Mas filha, agora é uma hora, ó, que você pode fazer isso, aquilo, pensar nisso, pensa nas coisas legais do dia, lembra de como foi, faz isso, faz aquilo, e aí ela vai ficando mais calma e tal. Então você acolher o seu filho, mostrar que você entende o que ele está passando, isso possibilita você a preparar ele, o solo dele, entendeu? Realmente, o exemplo, a gente colocou aqui que o exemplo é o maior ensino, porque é ali onde a criança vai estar vendo como você lida com o seu solo, como você
lida com as ervas daninhas, né, que vão aparecendo, o que você faz, como você faz com aquilo que você vê que não é o certo. Então aqui em casa a gente tem o costume, se a gente erra, a gente pede desculpa, se a gente vê que alguma coisa não tá certa, a gente arruma o prumo, né, e elas veem isso na nossa vida, a gente tenta deixar claro para elas o que tá acontecendo na medida do possível. Lógico, elas são crianças, a gente também não quer sobrecarregar elas com algo que não faz sentido, né? Mas aquilo que é visível, a gente explica para elas, né? Para elas também não ficar achando que tá acontecendo, né? Então, o exemplo que a gente dá, como a gente lida com o nosso solo e como a gente recebe as sementes, é muito importante. Até as sementes que a gente rejeita, né? A gente, como preparadores do nosso solo, a gente tem que mostrar que tem sementes que a gente tem que rejeitar. Não deixar germinar, né? Não deixar germinar. Dar fruto, né? Exatamente, que até a gente estava conversando, que tem sementes que são iguais. Que é até na outra parábola, né, que a gente vai ver aqui. Joio do trigo, né? Do joio do trigo. Que ele fala que dormindo... Ah, devia até ler, né? Que ele fala que o dono lá do terreno dormindo, veio outras pessoas e lançaram sementes do joio no meio do trigo. Então, ele tava o quê? Dormindo. Ele não tava prestando atenção. Então, os pais também têm que tomar cuidado com isso, né? Por isso tem que prestar atenção no que eles estão ouvindo, com quem que eles estão andando, quem são os amigos deles. Porque estão lançando coisas ali que muitas vezes você não vai identificar ali na hora, né? Que a gente tava falando do amor. Muita coisa hoje em dia, ela é lançada como palavra de amor, mas desvirtua para outro lado, que não tem nada a ver com o que a gente acredita, com o que a gente aceita, Bíblia, né? com o que tá na Bíblia. Então, vem tudo como amor. Mas a gente sabe que não é bem assim. Vem como forma de amor, mas depois vai germinar, vai ser joio. E a gente só vai saber depois que já estiver ali meio enraizado. E o mais importante de tudo é assim, quando você não prepara o seu solo ou o solo do seu filho, você veja que pela parábola, o solo preparado é o único que consegue germinar, crescer e dar fruto. O quê? As palavras do reino de Deus. Ou seja, aquilo que é bom. Então o solo não preparado, ele não consegue reter o que é bom para que dê fruto. Entendeu? Então o que acontece? Aquela pessoa que não consegue na vida dela avançar, consegue ver o fruto daquilo que é pregado. Então, muitas vezes ela vai na igreja, ela busca princípios por si só, ela lê a Bíblia, ou ela quer melhorar na sua vida simplesmente com princípios melhores, mas aquilo não germina. Aquilo não cresce. É porque o solo não foi preparado. Então precisa dar um passo atrás e precisa ver o que você crê, a sua ambiência, com quem você anda, o que está acontecendo. Você precisa ver isso para que haja possibilidade de que certos princípios cresçam. E isso é num nível gradativo e constante. Aqueles que estão já, por exemplo, firmes em vários princípios bons, eles só vão experimentar um novo nível se o solo estiver preparado. Porque se ele tem um solo preparado para aquele nível, ele só vai colher até aquele nível. Ele não vai conseguir germinar coisas melhores ou colher colheitas mais fartas. Nunca. Se ele não preparar o solo. Então isso é constante na nossa vida e na vida dos nossos filhos, e a gente tem que alimentar essa autorresponsabilidade neles. Porque conforme a gente vai evoluindo, a gente só experimenta o próximo nível se a gente melhorar o nosso solo. Então aquilo que você crê, se você se prender só naquilo, você só experimenta aquilo e só frutifica aquilo. Para você dar o próximo passo, você tem que estar sempre de olho no seu solo. E é lindo isso, porque nós temos a oportunidade como pais de estar ali, pegar um solo novinho, preparar ele, ensinar a receber a boa semente, a lançar sementes boas. E já a gente tem todo esse trabalho de ter que preparar um solo que está já cheio de crenças erradas, cheio de pedras, cheio de espinhos, né? De amores pelo mundo, de pensamentos, ideias erradas. Então, o nosso trabalhar em nós é muito grande. E nós temos a oportunidade com os nossos filhos de começar ali do zero, pegar uma terra ali virgem e preparar ela e lançar sementes. A gente tem ali o poder, a influência de lançar as melhores sementes que a gente tem ali e preparar aquilo ali para ele se tornar lá na frente um grande potencial, dar muitos frutos, né? Que a gente não tem poder sobre a semente que a gente lança e aquela semente pode dar frutos que a gente nem imagina. Lá na frente, né? Pode ser que a gente nem veja.
Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com os nossos filhos, com tudo que eles veem, tudo que. Com a preparação do solo e prestar bastante atenção também no nosso solo. Porque o nosso solo tem que estar bom, tem que dar frutos também, para que a gente possa transmitir isso para os nossos filhos. E já finalizando, a gente crê muito na questão do ensino por princípios e valores, porque isso foi o que Jesus fez. Então não ache que estabelecer regras é necessário para que seu filho tenha, muitas vezes, perseverança nas coisas, para que ele aprenda a se disciplinar e tudo mais. Mas as regras elas vão caindo com o tempo. Toda regra é temporária. A regra de não abrir a geladeira é para uma criança de 2 anos, mas ela não é para um adolescente de 15 anos. Então, sempre vai mudar a regra, mas o princípio, o valor, ele permanece. E é isso que vai fazer com com que o seu filho possa ter um solo fértil sempre, com que o seu filho possa julgar amanhã a semente que está caindo no seu coração, se ele vai permitir que isso fique ou não. Resumindo, isso que vai permitir com que ele seja protagonista da sua história e não uma vítima. Ah, plantaram uma coisa no meu coração. E quando eu vi, está dando aqui frutos terríveis na minha vida. Porque você não soube discernir que aquela semente não deveria germinar. Porque você deixou que pessoas erradas entrassem no seu jardim e semeassem. Então você tem que tomar cuidado. Seu filho precisa aprender princípios e valores. Ele precisa entender que regras são temporárias e são condicionais, mas que princípios e valores do reino de Deus, eles são eternos e eles norteiam tudo. Precisa ser julgado através daquilo. Então Jesus, quando ele veio, ele estabeleceu isso. Ele falou, não, chega de regra, chega de hipocrisia, estou cumprindo a regra, mas eu não estou obedecendo o princípio no meu coração. E o seu filho precisa aprender isso. É por isso que muitas vezes o que a Maria falou, quando a gente erra, a gente tem o prazer de dizer para nossas filhas que nós erramos. Filha, nós fizemos algo, uma regra, nós fizemos uma coisa que a gente não gostava, mas a gente olhou para o princípio e a gente viu que isso não estava legal. Então a gente está vindo aqui pedir desculpa. Porque a gente obedece ao princípio do amor, porque a gente obedece ao princípio do respeito, porque a gente obedece essas coisas. Então a gente começa a mostrar essas coisas para os nossos filhos e eles começam a aprender a aplicação. Não só o princípio, porque falar o princípio é o amor. Só que isso é vago, ninguém aprende só com palavras. Tem que haver exemplo, tem que haver aplicação, tem que haver prática. Só assim que você aprende e aplica isso para a sua vida. Então a gente precisa fazer isso. E você só consegue fazer isso quando você está frutificando. Então tome cuidado, porque se você não der o passo rápido, a sua terra às vezes vai estar germinando e o seu filho já vai estar precisando ver o fruto. Então seja diligente, seja prudente. E sempre cuide do seu coração. E isso tem que ser feito em unidade. Porque agora o jardim que você cuida ali, a terra fértil, é você e o seu marido. Vocês são uma só carne, tá? Não ache que você pode frutificar sozinho. É claro que se você não tem a colaboração do seu marido, não tem a colaboração da sua esposa, você cuide da sua terra, você frutifique, porque o seu fruto pode atrair o seu cônjuge a querer a mudança no coração dele. Não haja com vamos dizer assim, com muita veemência, com muita cobrança, mas aquele que pode, faça isso em unidade com seu marido, porque isso já é um princípio que pode mudar a sua vida, que pode mudar a vida do seu filho, que é o princípio da unidade. E nunca pregue isso de uma forma que o seu filho veja que existe falta de unidade entre você e seu marido. Se você sempre valorize o que sua esposa faz, sempre valorize o que seu marido faz, para que o seu filho veja o princípio da honra, mesmo que não haja concordância plena, mesmo que o seu momento hoje não seja um momento maior. Mas honra não é para quem quer, honra é para quem merece. Então se o seu marido é seu marido, se sua esposa é sua esposa, eles merecem honra. E mostre isso ao seu filho. Então quer dizer, tudo começa de princípios. Olhe para os princípios de tudo aquilo que você faz hoje dentro da sua casa. E isso vai ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. Exatamente. A educação do seu filho começa com você hoje e agora. O futuro dele depende de você. É isso aí, gente. Então é isso aí. Obrigada por todo mundo que assistiu aí. A gente vai deixar salva. Depois vocês mandem para as pessoas, para quem vocês acham que vai ser produtiva essa live. Comentem o que vocês acharam, opiniões. A gente vai estar atento lá nos comentários. Sugiram coisas que vocês gostariam de ouvir a nossa opinião, como a gente lida com essas coisas, como a gente consegue lidar com isso. Lembrando que temos uma filha de 5 para 6 anos e uma de 2 anos. Então, não temos muitas opiniões práticas sobre adolescentes e coisas do gênero, mas estamos aí para compartilhar com vocês. Então é isso, pessoal. Até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.